Pessoal, vamos dar continuidade então aqui no nosso assunto de direitos fundamentais. Estamos na semana 2, dia 5, parte 2. Agora vamos falar sobre o princípio da irretroatividade da lei penal. O que significa isso? Por exemplo, tem um crime, ocorreu um crime aqui, crime A. Aqui estava sobre aí a lei, a vigência da lei A, que punia esse crime aqui com 20 anos. Agora veio uma mudança e entrou em vigor aqui a lei B, que para o mesmo crime A, agora a pena é de 30 anos. Então o que acontece? Eu vou pegar a interpretação da lei B e aplicar um crime que foi cometido antes da sua vigência. Aqui quando eu estava sendo quando estava vigindo aqui a lei A, que punia 20 anos, agora eu vou punir esse cara com 30 anos. O processo está em andamento. Então foi para o juiz está julgando. Quando ele estava julgando, nasce uma nova lei, pá, agora eu vou meter 30 anos nessa pessoa. Tem sentido isso? A Constituição Federal que fala que não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, crimes pretéritos, crimes passados, perfeito? Então não pode. Agora tem o que? Tem uma ressalva, que é o que? A lei penal então não retroage ou não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Agora a situação significa o seguinte: agora tem aqui fosse 20 anos e aqui 30 anos. O crime foi cometido aqui, está sendo julgado aqui. Agora vai retroagir? Vai, porque a lei que entrou em vigor aqui é mais benéfica, ok? Então lei benéfica retroage, lei menos benéfica não retroage, perfeito? Então o princípio da retroatividade da lei penal. Lembrando que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Significa que a situação ali, o cidadão cometeu um ato aqui e aqui nasce uma lei. E essa lei diz que o fato cometido ali é crime. Ela vai retroagir para pegar essa pessoa aqui? Não, porque quando cometeu, ocorreu o que? Não haveria o que? Não há crime sem lei anterior que o define. Então, para que esse fato X aqui fosse considerado crime, teria que ter a lei teria que ter nascido antes para alcançar o fato, ok? Então veja, o ato foi cometido aqui. Se a lei nasce aqui, lei A nasce aqui, o fato X, então X, deixa eu apagar isso aqui fazendo mais decente. Aqui, ó, ocorreu aqui uma ação de alguém. Aqui tem uma lei que prevê como esse fato X é crime. Então o X vai ser o que? Crime. Por quê? Tinha uma lei anterior. Agora uma lei posterior definiu que é crime. X não é crime. Por que X não é crime?
porque a lei nasceu depois, após a ação aí do indivíduo, beleza? Então é isso que está dizendo as duas situações aí. A súmula 711 vai falar que a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à sua cessação da continuidade ou a cessação da continuidade ou da permanência. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim que ocorreu, por exemplo, está ocorrendo um crime continuado, são reiteradas ações e o mesmo crime. Exemplo, crime de tráfico de drogas. Então, está ocorrendo um crime de tráfico de drogas nesse intervalo de tempo, ok? Tem reiteradas ações aí no meio. Então agora vai falar que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Então aqui é o crime continuado, eu estou aqui no meio, até aqui estava vigindo uma lei que punia o crime de tráfico de drogas com, então, a lei A, com uma pena, por exemplo, de 10 anos de reclusão. 10 anos. Aí vem outra lei agora, lei B, e vai punir o crime com 20 anos. Certo? Então, qual lei que eu vou aplicar ao caso concreto do tráfico de drogas? O crime nasce aqui e vai se perpetuando aqui no decorrer do tempo. Encerrou aqui, por exemplo. Quando ocorreu aqui a prisão do indivíduo, qual a lei que eu aplico? A lei A ou a lei B? Então a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação. Então aqui, ó, a vigência dela foi anterior à cessação. Então vou aplicar a lei penal A, que é mais, perdão, a lei penal B, caramba, lei penal B, que é mais grave, ok? Então nasce uma lei grave, a lei grave mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior. Veja, se tiver a lei A mudando aqui com a lei B, certo? Fazendo a troca, colocando ali a lei A no lugar da lei B, vai aplicar a mesma coisa. Quem? Vai se aplicar, ó, a lei penal mais grave também. Então, independente onde estiver a lei A ou a lei B aqui, vai ser aplicada aqui em a lei penal mais grave, perfeito? Então, é isso que está escrito aí na súmula vinculante. Princípio do devido processo legal e o princípio da contraditória e ampla defesa. Processo legal é o princípio que vai estar atrelado aí, ou por decorrência do princípio do processo legal, vai ter aí o princípio do contraditório e ampla defesa. Então eu não posso falar de um devido processo legal dentro das formalidades da lei se não tiver o que? Não tiver aí a garantia do princípio do contraditório e ampla defesa, ok? Então preconiza que todo cidadão tem direito a um processo justo, processo legal, processo de acordo com a lei, processo expurgando a desarrazoabilidade e a desproporcionalidade, ok? Tanto no âmbito judiciário quanto no âmbito da administração aí, ok? Então, direito à citação, conhecimento prévio do teor das acusações, um julgamento público célere, direito à defesa, inclusive aí de advogado. Em decorrência então desses princípios e com fundamento em diversas assentadas do STF, importantes para a prova, então aí nós temos o que ainda que são decorrência do princípio do processo legal. Quem? Igualdade das partes, perfeito? Então, um é mais rico, outro é mais pobre, um é mais coitadinho que o outro, não, igualdade entre as partes.
Direito ao benefício da gratuidade quando necessário, certo? Então, não preciso fazer depósito de calção, etc e tal. Direito a um juiz natural, ou seja, um juízo competente para julgar. Então, eu não vou instituir um juiz especificamente para aquele julgamento, certo? Então, não vou retirar a competência de alguém, por exemplo, lá o Sérgio Moro, eu não posso retirar dele lá os julgados lá que estavam ocorrendo lá do ex-presidente da República, porque senão ia estar ofendendo aí o juiz natural, perfeito? Por causa da competência e por causa da jurisdição. Direito ao silêncio. Então, o direito ao silêncio é uma garantia contra a autoincriminação, ok? E aí temos a situação lá no inquérito policial, que a gente vai ver lá em processo penal, para quando tiver o processo penal e cair na tua prova, que vai falar sobre, no processo penal, o acusado ele não pode se furtar aí a fornecer informações pessoais como nome, endereço, estado civil, se já cumpriu pena, etc. Mas vai poder o que? Apenas omitir quanto aos fatos que eles são imputados, perfeito? Então, quanto aos fatos que eles são imputados, vigora então aí o direito do silêncio, beleza? Direito de produzir provas em sua defesa, então aí o contraditório, certo? Direito de presenciar os atos do interrogatório dos demais litisconsórcios penais, os outros que estão sendo acusados aí, ou até mesmo bem isso mesmo. Eu ia falar uma outra coisa que me vai acabar confundindo. Importante então destacar que o princípio constitucional implícito da razoabilidade e a proporcionalidade estão dentro aí do devido processo legal, certo? Porque quando não tiver desproporcional, desarrazoado, não há que se falar num processo justo, perfeito? Então não se poderá chegar a uma conclusão desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual este princípio também é chamado de vedação do excesso, devido ao processo legal. Princípio continuando, contraditório e ampla defesa. Então, aos litigantes, então um litígio, certo? Tem uma briga judicial entre pelo menos duas pessoas, uma fala uma coisa, outra fala outra, o nome correto aí é litígio, ok? Em processos judicial administrativos e aos acusados em geral são assegurados o que? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então, constitui-se então, como a gente já viu, corolário do devido processo legal. O que é corolário? Decorre do devido processo legal, como nós já falamos, pouco não há que se falar em um devido processo legal sem a outorga da plenitude da defesa, perfeito? Então inclui aí o direito à defesa técnica, que é um advogado, publicidade dos atos processuais, certo? A citação, produção de provas, de recurso, contestação, de intervenção no processo, acesso aos elementos da prova constituídos em procedimento inquisitório. A súmula 704 do STF, ele vai falar que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, perfeito? Por foro, por prerrogativa de função. Então foi lá, por exemplo, um concurso de pessoas, perfeito? Tem um crime com várias pessoas cometeu e uma delas tem o foro privilegiado, então vai atrair os demais, ok? Então seria isso. Então não viola aí as garantias do juiz natural nessa situação aí. Atração por continência ou conexão. Continência é uma ação, vários crimes, certo? Por exemplo, deu um tiro para acertar o elemento A, acertou o elemento A e o B, matei 2. Ou conexão, então crimes conexos. Então teve um furto, um roubo de um veículo, depois um assalto a um banco, depois assalto não existe na lei penal, tá? É o roubo, porque
mediante lesão ou grave ameaça, subtrair para si ou outrem, ok? Mas a gente vai ver isso aí, mas assalto, por enquanto é assalto. Então teve lá um roubo, um assalto ao banco, depois teve um refém, levaram a refém, tem vários crimes dentro aí, então crime de roubo, de furto, quando não tiver furto, quando não tiver lesão ou grave ameaça, tiver apenas subtração. Tem aí o cárcere privado, etc, é sequestro, né? Então tem vários crimes tão conexos, certo? Então teve várias ações, vários crimes. Então eles podem ser também atraídos para um mesmo juízo, para um mesmo processo, não é o que se fala aí na violação do juízo natural. Era isso que nós tínhamos, vamos para as questões, depois a gente traz aí os comentários, beleza? Um abraço e fiquem com Deus.